Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Saúde Business, diretamente da Hospitalar 2026. Há 33 anos, a principal feira do setor da saúde da América Latina. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo. Vou acompanhar vocês nessa série de conversas sobre os desafios e avanços que estão transformando o setor da saúde. No episódio de hoje, a gente conversa sobre a experiência de empresas que há mais de uma década acompanham a transformação digital de hospitais, operadoras e instituições de saúde em todo o Brasil. Uma atuação que vai além da entrega de tecnologia e passa pela integração de sistemas, interoperabilidade, cloud, cibersegurança, telesaúde e eficiência operacional, sempre conectado aos desafios reais da operação hospitalar. E para falar sobre isso tudo, a gente aprofundar essa discussão, hoje eu recebo Marcos Sobral, diretor de tecnologia da Noxtec. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Antônio Cavalcante, head de IA da TrueWings, que faz parte do grupo Noxtec. Bem-vindo. Obrigado. E Kleber Araújo, CMIO da MV. Seja bem-vindo, Kleber. Grato pelo convite. Para a gente começar, vou começar aqui com o Marcos Sobral. Eu queria saber, Marcos, quando a gente fala de inteligência artificial na saúde, muita gente imagina soluções extremamente avançadas. Mas, na prática, qual é o nível real de maturidade tecnológica das instituições brasileiras hoje? Tá, para a gente falar sobre maturidade das instituições, é importante a gente falar de maturidade da informatização efetivamente, né? Porque a IA ela se aplica sobre uma camada de automação e informatização anterior. A gente tem hoje basicamente 3 cenários. A gente tem os hospitais super sofisticados, normalmente são hospitais privados ou de grandes redes, que têm um budget mais folgado, consegue investir bem em infraestrutura, em sistema de informação, em treinamento e formação. E esses hospitais estão bem e preparados e já abraçando algumas soluções de IA. Tem outro que eu acho que a maioria são os hospitais intermediários. Esses ainda estão essencialmente com prontuário eletrônico, algumas operações ainda são no papel, mas estão em processo de desenvolvimento. Mas a grande maioria, especialmente hospitais do SUS, infelizmente, são hospitais que ainda são muito carentes em relação a essas soluções. Então, IA acompanha justamente isso aí, tá? Hospitais com pouca governança de dados e pouca sofisticação em termos de informações também são carentes e não estão tão sofisticados ou tão consolidados em relação à adoção de tecnologias de IA. Antônio, eu queria saber de você, do ponto de vista das aplicações, o que já saiu da fase de teste e hoje realmente gera impacto operacional ou assistencial? Perfeito. Quando a gente fala de aplicação de IA hoje, a gente tem alguns cenários, né? A gente tem a hype que começou com o lançamento dos LLM, do GPT, e o mundo descobriu que era inteligência artificial. A inteligência artificial que já é aplicada desde o início dos anos 2000, que a gente consegue utilizar no setor bancário, no setor de saúde. Mas para a grande população, para o grande público, a IA chegou agora em 2022, surgiu em 2022. E aí a IA na saúde terminou virando sinônimo por conta desse boom de LLM, de IA generativa, e com alguns investimentos equivocados na área. Muita gente indo na hype de investimento em IA generativa e percebendo que não era tão belo o cenário, principalmente do ponto de vista de custo e sustentabilidade. O que a gente tem de realidade hoje? Deep Learning, quando a gente olha, por exemplo, para equipamentos que fazem diagnósticos, assim, você conseguir fazer um diagnóstico efetivo a partir de uma rede neural, alguma coisa assim, isso está consolidado, isso tem máquinas que já fazem ressonância magnética e corrigem movimentos a partir de algoritmos de IA. Em uma escala menor, a gente tem plataformas de otimização, feito a própria TrueWings tem, que a gente consegue melhorar o agendamento dentro de um ambulatório ou do centro cirúrgico, fazendo planejamento automatizado. Então, pega um cenário complexo, feito um ambulatório que é de um cliente que tem em torno de 10 mil atendimentos por dia, e a gente consegue agendar esses 10 mil atendimentos por dia de forma automatizada. IA para validação e
e cuidado do prontuário eletrônico do paciente, que faz análise de todo o texto que o médico escreve lá, para ver se está de acordo com os padrões de acreditação. É outro produto também da Three Wings que a gente consegue aplicar de fato. E agora a gente está lançando aqui na Hospitalar o produto de OPME, que faz regulação inteligente. A gente tem uma IA que regula o OPME antes dele ser solicitado à operadora, para ele não ser glosado, ou seja, eu estou evitando glosa, não trato glosa mais. Então, quando a gente olha para o cenário de aplicação de IA, eu gosto muito de trazer o mantra que a Three Wings tem, que é aplicação de inteligência artificial com ROI positivo, com retorno de investimento positivo. E o que traz retorno de investimento positivo hoje é a IA clássica, a IA de otimização, o Deep Learning. Os LLMs são a fronteira extremamente importante para se ter de olho, mas a aplicação deles tem que ser muito bem elaborada, muito bem cuidada, para que estrategicamente ele dê o retorno de investimento que se propõe. Tá? Acho que o principal ponto é esse. A tecnologia é muito boa, é o futuro, todo mundo tem que estar olhando para isso, mas o retorno de investimento ainda precisa de muito cuidado dentro das organizações. Kleber, queria saber de você se você acredita que os hospitais, as operadoras já enxergam a inteligência artificial como uma prioridade estratégica, ou se você ainda acredita que existe um movimento muito motivado pelo hype, né, do momento e por pressão competitiva também. Eu vou concordar que tem muito de pressão, né? Muito de, né? Todo mundo fazendo e vem o FOMO lá, né? Tipo, né? Tem algo acontecendo aí que eu não estou sabendo o que é, eu não vou ser a última zebra do bando, eu vou atrás. É mesmo. Mas, como o colega estava conversando, eu acho que já não está naquele momento inicial, né? Que era uma coisa ou outra que a gente via ali experimentando. Acho que as pessoas já viram alguns exemplos na prática, começaram a identificar as limitações, né, principalmente da IA generativa. Então, já não está todo mundo tão inocente como no início, né? Então, começa a se ter uma visão um pouco mais precisa do que dá e do que não dá para fazer. Mas isso quem está na fronteira, quem está na ponta, quem está testando, né? Acho que, além disso, existe uma camada grande ainda que nem chegou lá, né? E que fica com essa sensação de tipo, estão usando, e aí tem que colocar. Eu estava participando de um curso, e aí uma pessoa que trabalha, né, especificamente com IA de outra indústria, na área da saúde. E aí ele estava fazendo, ele disse, cara, a gente já tem soluções, aí o gestor chega pra gente e faz, olha, eu preciso que você faça isso aqui com IA. Eu digo, não, mas a gente já tem funcionando, não está com esse problema. Ele, não, mas faz com IA, porque na empresa tal, eu encontrei com ele, o cara resolveu lá com a IA, ficou ótimo, faz com a IA. Então, deixa de ser o foco, né, o que quer resolver, e passa a ser o foco usar a tecnologia, não é bem esse a melhor prática. A gente fala muito aqui nas conversas, né, que a tecnologia é o meio, né, não o fim. E, infelizmente, algumas pessoas invertem essa lógica, né? Vou retomar aqui com o Marcos. A gente estava conversando aqui nos bastidores e ele é o pioneiro no desenvolvimento do prontuário eletrônico no Brasil. Você entende bem dessa realidade? Você comentou que a maioria dos hospitais não tem condições, enfim, é carente de muitos aspectos. Eu queria saber, um pouco mais no detalhe, essa distância entre o discurso sobre a IA e a infraestrutura disponível dentro das instituições de saúde brasileira. Como que você enxerga isso? Olha, hoje a gente vai em qualquer stand aqui da feira e só se vê a palavra IA como sendo a solução que todo mundo tem. Mas se você for em qualquer instituição e perguntar como é que eles estão implementando IA, claramente você vai ver um silêncio, né, ensurdecedor. Porque, verdadeiramente, isso é muito de moda e está se vendendo isso como se fosse uma realidade, e não é. Tá? Para você implementar um IA, você tem que começar tendo informação, dados de qualidade. Então, uma boa governança de dados é fundamental para você poder, sobre ela, com dados confiáveis, consistentes, padronizados, você aplicar algum tipo de inteligência, porque senão você vai estar automatizando e colocando inteligência em informação que não é verdadeira. E aí você vai gerar muitos problemas. Então, há muito que se fazer, começando pela governança de dados. E depois há que se investir em cultura de IA também, porque a IA ela muda muito a maneira das pessoas trabalharem. A implementação de IA, por exemplo, nos médicos, e a generativa, aquela IA que escuta, ela promove uma economia muito grande de tempo do médico, que se dedica 70% do tempo a atividades administrativas para que ele possa dedicar a atenção para o paciente. Isso é um ganho maravilhoso. Mas você não pode simplesmente confiar e achar que a IA autonomamente está fazendo trabalho. Você tem que ter claramente a supervisão humana
humano no loop, né? Para Perfeito. garantir que aquilo tem a consistência esperada. Antônio, aproveitando que o Marcos falou de governança, né? Acho que é uma dor muito latente do setor. Perfeito. Como construir uma governança adequada para trabalhar com inteligência artificial dentro de uma instituição de saúde? Isso é a pergunta de ouro, vamos dizer assim, e o que separa talvez as instituições mais humildes, que não têm um investimento significativo, das que têm investimento. A gente tem um projeto de lei da IA para sair, provavelmente sai esse ano, está dentro da pauta a ser votada, que já elimina talvez 70% dessas soluções de IA que estão no mercado. Porque o projeto ele vai exigir algumas tratativas dentro dos sistemas de IA, de governança, e não é só governança de dados. O setor de saúde está muito acostumado a trabalhar com governança de dados. Já está estabelecido isso, e acho que os grandes players e os players médios, acho que já tratam isso bem com a LGPD. Quando a gente parte para IA, a gente tem novas exigências. Então, não basta só eu controlar a privacidade do indivíduo. Eu tenho que entender que a IA não está não tem um viés, ela não está sendo preconceituosa. Será que a IA que eu estou aplicando é justa com todos os indivíduos? Ela protege a cidadania de uma pessoa? Ela protege os direitos individuais dela? Então, existe um conjunto de outras regras que estendem a LGPD que precisam ser estabelecidas e cumpridas quando a gente fala de inteligência artificial. Não é lei ainda, é um projeto de lei, mas já foi aprovado em uma primeira instância, está indo para a segunda instância e para a sanção governamental. E todo mundo meio que acha que vai passar do jeito que está, porque já foi feito revisões, existe uma discussão técnica muito bem estabelecida, foi dividido com a academia, com o mercado, com os empresários. Então, temos críticas, obviamente, ao projeto de lei, ele poderia ser melhor aqui ou acolá, mas eu acho que foi um projeto bem feito, foi um projeto que, no final das contas, tem um estabelecimento de regras claras e não deixa a gente na insegurança jurídica. Então, obviamente, quando a gente fala disso e esse projeto sendo aprovado, a gente vai fazer com que, novamente, as instituições privadas de maior porte tenham a capacidade de investimento nessa governança, e cada vez que você vai caindo nesse investimento na cadeia de hospitais, quando eles vão ficando com menos recursos, menos capacidade em fazer essa governança, tá? Então, assim, governança de dados, como o Sobral falou maravilhosamente, é tudo dentro da instituição que vai ter que utilizar IA de alguma maneira. E é o que pesadelo quando a gente fala de IA generativa. Porque quando a gente olha para a IA generativa, a gente tem o que a gente chama de wrappers, que é uma aplicação que fica em cima do GPT. E aí eu pego o dado de um cidadão, mando para o GPT da OpenAI, ou o Claude, ou o Gemini, não interessa o fornecedor. E esse dado está sendo processado onde? Qual é a garantia de soberania que o dado tem? Na Europa mesmo não pode sair do território europeu. Aqui no Brasil eu só posso mandar para territórios onde o Brasil tem, segundo a LGPD, não é nem lei da IA, que tem acordo comercial e escritório no Brasil. Como é que eu garanto isso? Se o wrapper ele esconde o fornecedor terceiro que está fazendo. Então, percebe que é uma nova camada de conhecimento que o DPO, que o pessoal técnico dos sistemas de saúde tem que começar a entender para manter uma governança agora, não só mais de LGPD, mas de outros vieses que a gente tem dentro do projeto. O Antônio, eu até colocaria uma coisa interessante, a LGPD não como obrigação, mas como cultura, você parte disso, perfeito, né? Exatamente. Perfeito. Acho que a LGPD como cultura e agora a lei da IA como cultura, porque Sim, quando a lei da IA vem, ela vem estabelecer esses princípios básicos de respeito ao cidadão, que é o respeito à privacidade, o respeito à cidadania, o não viés, o não preconceito. Então, assim, quando a gente olha para isso daí, a lei da IA traz até um princípio que é o não fazer mal. Então, a IA precisa, o fornecedor de IA precisa garantir que aquele sistema não trará algum tipo de malefício para seus usuários ou para terceiros. Então, existe uma nova cultura de governança que vai muito além da governança financeira, muito além da governança de LGPD, e agora uma preocupação um pouco maior nessa automatização. E, Kleber, eu queria saber de você quais outros cuidados, cautelas, o gestor precisa ter quando ele vai tratar de IA generativa, porque eu sei que você já viu muitas ondas, né? A gente está na onda da IA, a gente estava conversando aqui nos bastidores. O Kleber foi o primeiro na América Latina a conquistar a certificação RIM7, não é isso? O hospital foi. O hospital foi o primeiro na América Latina a conquistar essa certificação, Unimed Recife, né? Isso. Então, diante de tudo que você já viu, o que mais que você alertaria o gestor de saúde?
Eu acho que isso que os colegas colocaram é bem importante, essa camada de governança, né? Ou seja, ter gente olhando para isso, pensando nisso, se capacitando nisso, né? Entendendo que são riscos, né? Os casos que já houve na saúde, né? Casos de viés, que mesmo que, né, houvesse intenção de ajudar a população, né? Como teve uma grande operadora, né, nos Estados Unidos, com a intenção de ajudar, até que se prove o contrário, todo o esforço que foi feito de uso da IA acabou deixando uma camada importante da sociedade de fora. Então, e é isso, né? Não é questão da tecnologia. Quem está usando ali não estava atento a esse risco de um viés importante de seleção, né? Um risco de proxy que ali que gerou uma situação muito, muito ruim para a saúde daquelas pessoas. Então, se as pessoas não estão preparadas para enxergar esses riscos, né? Entender como utilizar a tecnologia, a gente, né, vai ter mais chance de ter efeito colateral, digamos assim, do uso dessas tecnologias. Teve, né, só corroborando o que foi colocado, teve uma resolução, agora não é lei ainda, mas é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, especificamente para o uso da inteligência artificial. Perfeito. Né? Então, deixando, né, pontos mais claros, né, do que é responsabilidade do profissional, ou seja, não dá para delegar para a IA, dizer, não foi a IA aqui que me atrapalhou, não. Né, em última instância, você é o profissional, a decisão é sua. Né, e da mesma forma, né, os hospitais devem se municiar de estrutura, né, o diretor técnico ele precisa ter, né, uma camada, ali, uma comissão, uma governança de inteligência artificial e telemedicina ligado a ele para poder né, tá respondendo com mais propriedade sobre esses aspectos. Então, a gente já tem alguma documentação, digamos, na área da saúde, que começa a surgir, né, direcionando os cuidados e as atenções para o uso dessa tecnologia dentro do ambiente assistencial. Não sei se respondi. Sim, respondeu muito bem. Uma coisa interessante sobre isso, Kleber, é quando você colocou, houve uma boa vontade e houve um viés que aconteceu. A gente vê os gestores perdidos sobre um novo conjunto de responsabilidades da governança. Sim. Então, essa coisa de viés, quando é que o cara estava preocupado com alguma coisa enviesar um resultado da máquina? Pela automação, pelo nível de autonomia que a máquina está tendo, cada vez mais a gente precisa se preocupar. Então, a gente precisa formar esses executivos para se preocuparem com a nova camada de governança, Sim. que antes não era preciso, não era necessário. Sim. O exemplo foi perfeito. E eu queria trazer agora um outro assunto que acho que é fundamental para essa discussão, que é a integração de dados, né? A famosa interoperabilidade, que é discutida há muito tempo, mas não é uma realidade. Queria saber, Sobral, eu sei que é uma pergunta de $1 milhão, mas o que você acha que falta para, de fato, a interoperabilidade acontecer na prática no Brasil? Olha, a interoperabilidade é fundamental. Você tem que começar com, como já foi colocado, sobre a questão da governança dos dados. Você tem que saber o que cada dado significa, o significado, onde está, qual é a vida, o ciclo de vida desse dado, né? A gente fala agora sobre MLOps, né? Que é o DevOps do Machine Learning, né? Sim. Quer dizer, não é só você saber o dado, é como ele vai evoluindo com o tempo e como a máquina vai aprendendo e se transformando e se adaptando às novas realidades dos dados que vão chegando. Então, voltando sobre a questão da interoperabilidade, fundamental começar com a governança e depois você padronizar o dado com qualidade, utilizando os padrões que já existem no mercado. Então, consolidar os padrões que já existem. FHIR, HL7 e outros tantos. Com a interoperabilidade, a gente consegue ter um histórico consistente, compartilhado das informações do paciente para ter uma boa tomada de decisão, né? Imagine tomar uma decisão a respeito de um caso clínico, onde só uma parte da história do paciente está contida e é submetida a machine learning para que ela tome uma decisão. Então, é uma decisão que ela vai tomar, que vai estar faltando uma parte importante do contexto. E esse contexto vai estar onde? Distribuído em vários silos de informação, e quem tem condições de unificar tudo isso e deixar à disposição da IA para tomar uma boa decisão é justamente a interoperabilidade, que é fundamental. Antônio, você quer complementar? Eu acho que existe um movimento, quando a gente pensa em interoperabilidade, de um padrão único, mundo utilizar e etc. Talvez a gente passe por alguma coisa
anterior a esse padrão único. Então, o que a gente vê são movimentos como empresas como a Noxtec, que tem barramentos, que seguem alguns padrões mundiais, e aí ela começa a aplicar em alguns hospitais. Outra empresa que tem um outro barramento aplica em outros hospitais, e esses barramentos começaram a se conversar. Sim. Então, existe um ideal, né, de todos os sistemas de saúde se interconectarem e trocar informações, que talvez esteja um pouco distante ainda. E aí essa camada inicial de barramentos de instituições que conversam entre si talvez seja uma solução intermediária até que a gente chegue a essa camada completamente interoperável de fato. E sem sombra de dúvida, assim, a gente tem uma máxima na parte técnica da IA, que é o GIGO, que é o Garbage In, Garbage Out. Se a gente coloca porcaria para IA, ela vai devolver porcaria. Então, você precisa realmente de dado de boa qualidade, com histórico completo, para poder a gente devolver uma boa resposta. Então, se a gente tem interoperabilidade, isso facilita, vamos dizer assim, 50% do trabalho daquele fornecedor de IA que vai realizar algum tipo de solução dentro da sua instituição. Compartilha e padroniza, né? Isso, Esse é o perfeito, principal. perfeito. É isso. Como é que vocês veem isso na MV? Porque a MV tem um ecossistema também, e eu imagino que ele integre com outras soluções, mas como é que vocês contribuem com essa interoperabilidade para que ela, de fato, seja acessível, concreta, né, para todo o sistema? Olha, talvez não seja a pessoa ideal para responder, né? Acho que tem pessoas mais gabaritadas dentro da empresa para responder, mas a pauta de interoperabilidade, e aí eu quando falo de interoperabilidade, não só porque a palavra é complicada, mas é porque eu entendo que o valor que ela agrega para a saúde é continuidade do cuidado. Né? Inclusive tem reuniões regulares sobre isso, né? Em algumas iniciativas. A gente precisa da informação para fazer a tomada de decisão. É isso que a gente precisa. Dentro da interoperabilidade você vai ter diferentes, né, níveis de interoperabilidade, desde a interoperabilidade técnica até uma interoperabilidade semântica. Né? Então, assim, existem graus que você vai ascendendo nisso, mas nem todo lugar vai estar pronto para pular para aquele nível mais complexo, mas começar em algum canto, chegar essa informação na ponta, ou seja, se eu estou fazendo cuidado agora e ele vai continuar o cuidado, que isso chegue na mão dele. Veja, quando a gente não tem a parte de mídia digital, chega no papel, né? Eu dou aqui a minha contrarreferência, o papel vai ali para o paciente entrega o papelzinho lá, né? Eu entrego o sumário de alta e aí ele continua o cuidado a partir dali, né? E isso era digamos assim, o padrão ouro até a gente ter, né, esses outros tipos de modalidades digitais. Então, mesmo isso às vezes falta, tá? Mesmo essa informação chegar lá da forma que for, falta. Então, a gente começar por algum canto para que a prioridade seja a continuidade do cuidado, muito mais do que a questão das tecnologias que avançaram muito nas últimas décadas, mas ainda não estão popularizadas como nós gostaríamos. Perfeito. A gente já falou sobre IA, governança, integração de dados. Eu queria agora trazer segurança da informação. Sobral, como vocês trabalham esse quesito dentro da Noxtec? Tá. É um aspecto extremamente importante e fundamental, né? E não é simplesmente a questão da segurança do dado. Não é só a questão de ataque de hacker. É questão também de você garantir que a informação está segura, ela é uma informação consistente e está disponível no momento certo e na hora certa para uma boa tomada de decisão. Tá? Tem a ver muito também com a questão cultural. Quer dizer, uma das maiores fragilidades em termos de segurança da informação está no ser humano. Na divulgação inadequada, na falta de gestão e do cuidado, na cultura da preservação do dado, do controle de acesso. Então, a Noxtec tem uma empresa, faz parte do nosso grupo, que trabalha justamente a questão da segurança, que é proteção do dado, proteção de bancos de dados, evitar o ataque de hacker, mas também a questão da educação das pessoas para trabalhar essa realidade nova da não divulgação de informação, não permitir o acesso e coisas desse tipo. Tá? Antônio, eu queria saber, quando a gente fala de adesão de novas tecnologias, a IA ou o que seja, envolve toda uma transformação cultural, né, das equipes. Como conduzir esse processo? Como trazer as pessoas para o lado certo da força? Como sensibilizar essas pessoas? Ok. Eu acho que é a pergunta mais difícil até agora. Essa é de 2 milhões de dólares. Essa é de 2 milhões de $1 dólares. Quando a gente fala em mudança cultural, é a coisa mais difícil que tem em qualquer organização. Você criar cultura, modificar o que já está sendo feito, fazer com que o ser humano faça e utilize protocolos novos é muito complicado. Tá?
O que eu sugeriria nesse momento? Primeira coisa, eu preciso que as pessoas entendam o que é IA. A gente tem um gap de informação, porque quando a gente fala de IA, a primeira coisa que o público em geral pensa é ChatGPT, Gemini, Claude. É a IA. Não existe sabores de IA. IA é uma área, IA é como medicina. IA é um mundo imenso de tecnologias, métodos, práticas, e o público em geral não entende isso. Aí você faz, poxa, Antônio, mas é sua responsabilidade entender isso, e não do público em geral. Não, porque IA não é mais ferramenta. A gente tem uma discussão muito grande sobre isso daí. Quando a gente fala de um sistema, o sistema é uma ferramenta. A IA é um recurso estratégico da humanidade. Hoje a gente vê organizações, países investindo 500 bilhões aqui, não sei quantos bilhões ali, para desenvolvimento da IA desses países. Ou seja, virou um recurso estratégico como água, como eletricidade, como telecomunicação. Não é mais uma ferramenta. Então, quando a gente pensa em IA, tem que tirar esse cenário de uma ferramenta a ser utilizada para melhoria. Ela virou recurso estratégico para organizações, para governos, para melhoria social ou melhoria de operação dentro de uma instituição. Quando a gente pensa nisso, é isso que a gente tem que formar as pessoas agora. Singapura tem o primeiro programa de formação de IA no ensino fundamental. Então, o que é que ele fez? A molecada aprende IA de cedinho, do ensino fundamental, como aprende matemática, como aprende português, como aprende, na verdade, a língua deles. E aí, o que é que acontece? Com essa formação, as pessoas entendendo que existem vários sabores, entendendo os riscos que cada um desses sabores traz, os benefícios que podem trazer, você começa a conseguir criar uma cultura positiva dentro de uma governança positiva. Então, eu começaria com educação sobre o que é IA de fato. Acabar com essas hypes, porque informação que chega de rede, de Instagram, isso, aquilo, é tudo hypado. Então, Sim. Quando a gente olha para aquilo dali, 90% é bobagem que a galera fala. O que é informação de boa qualidade? O que é que você está fazendo pelo seu colaborador para fazer com que ele entenda o que é IA? O que é que está fazendo pelo seu colaborador dizendo a ele, olha, não usa o teu GPT pessoal, porque o teu GPT pessoal vai vazar dado da organização. Usa o nosso que a gente está fornecendo. Se você não fornece algum tipo de mecanismo, pense nisso, porque ele vai utilizar. É lógico que ele não quer ficar para trás em relação à produtividade. Então, se ele não recebe isso da organização, ele vai buscar um paralelo e vai jogar. E aí onde está a mudança de cultura. Entender risco, entender viés, entender o que é que cada uma das tecnologias pode trazer e, consequentemente, com isso, mudar a cultura e governança dentro da organização. Mas eu iria nisso. Educação do funcionário. Partiria daí. E pensando em futuro, Kleber, o que você acha que a IA vai amadurecer, vai ser mais bem consolidada? O que ela vai entregar de melhor para o setor daqui para frente? Tá. Eu vou te falar de um presente e vou te falar do futuro. Então, o que é presente hoje na minha prática, que já há algum tempo, né, é a transcrição das consultas e o registro no prontuário eletrônico, né? Então, eu vou fazer o atendimento do paciente uma primeira vez, normalmente são consultas mais longas, eu digo para ele, tem uma IA aqui que me ajuda a anotar a consulta. Então ela fica ouvindo a nossa conversa e ela vai anotando. Tem algum problema? Até hoje não teve nenhum paciente que recusou. Então, clico lá no prontuário, ele fica ouvindo o que a gente está conversando e eu posso voltar a olhar no olho do paciente, né? Então, ao final, quando vejo no prontuário, está anotado, ela se falou do time de futebol, se falou da vizinha, se falou de outras... Ela ignora essas outras conversas paralelas, ela foca no que tem no meu documento lá do prontuário, né? Qual é a queixa principal, quais são, né, as informações que foram coletadas da família, tudo. Isso é muito legal, mas é isso, não é perfeito, né? Porque às vezes eu acho um desalinhamento entre a expectativa das pessoas, a expectativa da sociedade e o que a tecnologia entrega. Então, no concreto, ela consegue me permitir eu não ter que ficar olhando para a tela do computador e olhando para você, né? E interrompendo às vezes para poder... Então, isso é muito legal. Mas eu tenho um tempo agora no final que eu tenho que ler aquilo que ela escreveu e ajustar eventualmente o que ela não anotou bem. De repente foi o nome do medicamento que você falou que não ficou legal, eu vou lá e ajusto, né? Ela confundiu alguma coisa, eu vou lá e ajusto. Então, existe um tempo de revisão, existe um tempo de corrigir o que a IA não deu. Então, é um trade-off aí que você vai fazer, né? Então, eu não gastei o tempo anotando, mas eu gastei um tempo revisando. Esse tempo de revisar é muito importante para as pessoas não ficarem só aceitando tudo que ela faz, né? Então, isso já é
presente, digamos assim, num quantitativo relativamente pequeno de profissionais, mas eu entendo que é uma tecnologia que, pensando em futuro agora, isso vai se popularizar cada vez mais, né? Eu estava dando uma aula, até brinquei com os meninos no início do curso de medicina, eu digo, olha, acho que vocês vão viver o que eu vivi com prontuário eletrônico, né? A minha geração não foi treinada em prontuário eletrônico na faculdade, mas se deparou com prontuário eletrônico, né? Graças a esse rapaz aí, quando começou, né, a praticar, né? Então hoje é, né, muito comum o uso do prontuário eletrônico dentro dos hospitais, então a gente teve que se adequar a essa tecnologia. Eles provavelmente não vão ser treinados ainda nessa tecnologia, né, da gente alimentar prontuário por voz ou fazer comando de voz, né, e quando eles saírem, provavelmente essa tecnologia já vai estar mais popularizada, né, mais difundida, e talvez eles comecem a interagir com o prontuário mais através da voz e menos de forma com digitação. Então acho que futuro é isso. Acho que um outro ponto que eu vejo também aí ajudando é na questão da capacidade de síntese, né? Então, quando a gente está falando de prontuário, a gente às vezes está falando de documentos muito longos. Então, o paciente pode ser que ele já tenha ali 5 anos de história naquele hospital, mas você é uma especialista focal que ele vai ser a primeira vez que ele vai te consultar contigo. Então, para você, ele é um paciente novo, para a instituição, não. É muito desconfortável você, enquanto paciente, chegar num lugar que você já tem 5 anos, você vai, e a sensação que você tem daquela pessoa é que ela não tem a menor ideia do que você depositou de 5 anos de história ali, né? E, ao mesmo tempo, em termos de tempo, não dá para o especialista pegar e ler 5 anos de prontuário para poder te atender. Então, a IA, quando ela produz, né, os resumos clínicos, né, então a gente tem a possibilidade da gente resumir o que aconteceu com esse paciente, trazer de uma forma concisa para que o profissional, né, possa ler, né, em alguns segundos, 1 minuto ele lê, enxerga, né, o principal do paciente e começar a te atender já de outro patamar, não zerado de informação, né? Então eu acho que essas são possibilidades, né, já concretas, já reais, que no futuro vão se tornar cada vez mais comuns a incorporação da IA, né? Fora os clássicos, né, de reconhecimento de padrão, visão computacional, isso aí tudo, né, para especialidades específicas como a radiologia, como a patologia, e já cada vez mais avançando. Ô, doutor Kleber, até desculpe, até uma coisa que eu me lembrei agora. O que está se falando muito, está se debatendo muito, é que se ganha muito tempo em relação à qualidade da consulta, porque o médico fica mais disponível para conversar com o paciente. Por outro lado, há uma pressão para que esse tempo de consulta diminua e ele acaba sendo utilizado pior esse tempo do que deveria. O sistema, né? Sistema. Exatamente, acaba espremendo também, né? E aí você tem uma diminuição teórica da fadiga do médico, né? Do burnout, mas em compensação, se você não tiver um cuidado para que esse resultado seja efetivamente transferido para um bom atendimento, você acaba não ganhando nada no final das contas. Né? Mais atendimento, mais burnout, mais coisas e mais eficiência. Né? Acho que os profissionais de saúde já caíram nessa conversa lá atrás, quando começou essa onda do digital, né? Vai ser ótimo, vai ser melhor a informação, coisa. A gente caiu, não dá. É verdade. Agora vem com a IA, não, vai ser ótimo, vai ser mais rápido. Só estou vendo mais trabalho. Diminuir o trabalho, isso é falácia. Pode melhorar, aí, a qualidade é melhor, o paciente vai ser melhor atendido, ótimo. Mas o profissional médico só vai trabalhar mais. Tu quer ver outra legal? Olha, a tal operadora americana, ela comentou que espera ter um ganho com a utilização de IA este ano de mais de $1 bilhão. Agora, será que ela vai ganhar porque ela vai ter mais eficiência ou porque ela vai começar a negar automaticamente, mais eficientemente, os atendimentos, né? Então, são coisas também que merecem ser pensadas, né? O efeito que isso vai ter no dia a dia. Da mesma forma que aqui a gente está evitando glosa, ela lá está glosando melhor também. Automaticamente, isso, né? vai virar uma guerra de IAs aí pra gente ver quem fica no cabo de guerra. O papo tá ótimo, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando, porque assunto tem. Eu quero saber de você, Sobral, o que a Noxtec está olhando para o futuro, seja com IA ou outro tipo de tecnologia. Olha, a gente está investindo em várias soluções de IA. A gente entende que IA são soluções que são desenvolvidas para resolver esses problemas específicos, mas elas se unem num contexto mais amplo. Né? Então, o paciente quer marcar uma consulta, eu quero dar facilidade para ele chegar, interagir com o sistema automaticamente, expressar livremente, de maneira bem natural, o que é que ele precisa em termos da consulta, o melhor horário, o melhor dia, qual a especialidade. E eu quero que a IA consiga dar uma resposta para ele rápida e eficiente. Em vez de alguém ter que buscar essa informação, ela já apresenta as melhores soluções e ele já agende, já faça a seleção e rapidamente tem o problema dele resolvido. Isso é um problema, é o agendamento. No atendimento,
que o médico tenha um resumo clínico dele adequado, disponível, oportuno, para que o médico possa se familiarizar rapidamente com o que ele tem de histórico, para poder dar um resultado bom para ele. Tá? Depois eu quero que o sistema também faça todas as aprovações, faça o processo de análise do prontuário, dos dados clínicos, da consulta, para sugerir ou propor ou dar insights para o médico para que ele tenha melhor resultado. Certamente a gente tem muita dificuldade hoje com IA para soluções mais complexas que ainda exigem intuição médica ou então análise social mais complexa do ambiente do paciente, o contexto mais complexo também. Mas com a junção, a unificação da operação de uma IA bem treinada, consistente, com um médico também treinado e sabendo como utilizar o melhor proveito, certamente a gente vai ter um futuro muito bom pela frente. A gente está só no começo dessa revolução, viu? Com certeza. Isso vai transformar claramente, profundamente, a nossa sociedade como um todo. O que Sobral trouxe aí, a gente já tem nome para isso, se chama humano aumentado. Então a gente fala muito de máquina substituindo o homem, roubando trabalho. Na verdade, o que a gente fala hoje é de humano aumentado. Você tem um assistente, o médico tem um assistente para ele tomar a melhor decisão. Ele não precisar sair do zero, da cabeça dele, de toda a memória dele para isso. Ele vai trazer vários cenários, o médico vai analisar esses vários cenários e vai dizer, olha, eu acho que esse aqui é mais provável. Ou até negar, não acho que nenhum desses vai ser. Mas eu aumentei a capacidade do médico de conseguir analisar coisas que talvez estivessem obscuras aqui. Poxa, mas o cara teve na Guatemala há 2 meses atrás, talvez tenha contraído uma doença específica da região. E aí aquilo pode trazer à tona para o médico algum tipo mas de a IA mudança. tem que ter esse contexto, né? E Então, perfeito, assim, se não tiver, ela vai ignorar isso também. Perfeitíssimo. Então, isso é importantíssimo. Isso. E aí outra coisa que vem assim, complementando o que Sobral falou, que é o ano, o 2026 é o ano dos agentes. Os agentes Sim. inteligentes estão bombando. E aí o que a gente fala para as instituições, sejam criteriosas na análise dos projetos, já que aprenderam que os projetos de LLM às vezes falham e falham feio. A gente viu gente investindo que quebrou feio esses projetos. Quer dizer que o LLM é ruim? Não, de forma nenhuma. A gente viu exemplos clássicos aqui que são uma boa aplicação com um retorno super positivo para a instituição. Agentes desse ano vai ser a mesma coisa, ou seja, um time de agentes que o médico vai poder, um exemplo de time de agente, um conjunto de agentes que o médico vai poder dar algum tipo de conhecimento ou dar um prontuário eletrônico, eles vão discutir o caso como se fosse um caso médico. Vou ter um cardiologista, um neurologista, todos discutindo aquele caso para dar uma conclusão holística sobre aquele paciente e aumentar a capacidade do médico de trabalhar. É o ano do agente, a gente precisa dar uma olhada nisso, as instituições precisam olhar para isso, fazer pequenos experimentos, mas sejam criteriosos no estabelecimento do projeto, na contratação dos fornecedores, porque da mesma forma que o LLM aconteceu, a gente vai ter uma grande hype de agentes vindo agora a partir de 2026 para frente, a gente vai estar em todo canto, entende? Então assim, precisa ter critério. Nós. A gente Nós todos. E os agentes. Nós, exatamente. E agora, só para finalizar de verdade, uma última pergunta para o Sobral. O que uma instituição de saúde precisa ter hoje para transformar a IA ou qualquer outra tecnologia em resultado real amanhã? Boa pergunta. Olha, primeiro, eu vou voltar um pouquinho do começo do que a gente falou na nossa entrevista aqui. Primeiro, uma curadoria de informação, de dados, é importantíssimo. Então, você ter a gestão efetiva do dado. Se você não tem isso, não adianta você querer dar outros passos, porque dado ruim, garbage in, garbage out. Ele falou isso também. Perfeito. Então, se você não tem os dados consistentes, não adianta querer avançar. Então, primeiro, volta para dentro, vê os processos, bons dados. Depois, cuidar para evitar que as pessoas já estão utilizando IA automaticamente nos seus próprios telefones, né? Então, assim, evitar que você use as ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, de maneira indiscriminada, sem o contexto completo, simplesmente para fazer consulta e achar que isso é usar IA. Tem que evitar que isso aconteça, porque a IA tem que estar consistida dentro de um ambiente muito seguro do hospital. Segurança, que a gente falou há pouco também. Segurança da informação é fundamental. Então, usar a IA adequada, dentro do contexto adequado, para que ela não alucine, não dê informação que não seja realmente consistente. Falando sobre pessoas, cultura, criar um comitê de IA é importantíssimo. Esse comitê vai unir pessoal de TI, que entende, pessoal de segurança da informação, pessoal clínico, e você poderá criar uma cultura de IA dentro da empresa que poderá lidar com esses movimentos de maneira consistente.
A partir daí você passa ao processo evolutivo. Então, assim, tem que ter esses cuidados, começar do comecinho, pensar em interoperabilidade, pensar em tudo isso e ir construindo passo a passo, sem ser uma solução assodada, rápida e sem pensar, né? E não é simplesmente usar a ferramenta, eu quero usar a ferramenta, é criar a cultura como se criou a cultura de prontuário. Não é só você usar o prontuário para armazenar a informação, ele tem que ter o resultado de volta. Então, assim como foi feito no prontuário no passado, a gente tem que fazer a mesma coisa com o IA também. Obrigada, Sobral, pela presença mais uma vez. Antônio, obrigada novamente. Kleber também, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. E a você que nos acompanha até aqui, muito obrigada. Eu te encontro no próximo episódio.